Fala, meu povo lindo, professora Ingrid Gil Sales na área. Vocês já sabem, já me conhecem, professora de Direito Material do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e também Direito Processual Civil aqui do Portal F3. Nós estamos ao vivo, em pleno domingo ao vivo. E eu parei tudo só para fazer esta aula especialmente para vocês. PB ligou para mim e disse assim: Ingrid Gil, faça algo muito especial para os meus meninos e para as minhas meninas. PB, painho, deixar comigo, vocês estão comigo. Olha só. Antes de mais nada, para quem ainda não possui os meus contatos, eu deixo aqui aparecendo na telinha o meu Instagram, Ingrid Gil Sales, meu Periscope também, Ingrid Gil Sales, e da mesma forma você me encontra, tá? Tanto no Facebook, como também eu tenho um canal no YouTube, basta colocar o meu nome completo, Ingrid Gil Sales. Eu quero te mostrar também que eu tenho um site, www.ingridgilsales.com.br. Vem comigo, ele está aparecendo aí na sua telinha. É este site aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Este site. Início, quem sou eu? Qualificações, o escritório, cursos, dicas, notícias, sorteios e também todas as minhas redes sociais. Tem a parte do destaque, o meu lançamento de e-book da aprovação, de Direito Material do Trabalho e também de Direito Processual do Trabalho pela plataforma Hotmart. Você consegue adquirir Pro e tem muitas outras coisas, destaques, vídeos gravados, depoimentos de quem já foi aprovado no exame de ordem, está aqui. Qualificações também que eu possuo. Você não pode ficar de fora dessa. Vai lá, vem comigo, presta atenção e acessa o meu site. Me segue lá no Instagram, me adiciona no Facebook, não perde o contato. Seja para fazer qualquer sugestão para mim, oferece o curso tal, para tirar dúvidas, eu faço questão de tirar todas as dúvidas, a Pro quase não dorme só para isso. Meu povo, força na caneta, vem comigo, sem demora, vamos juntos. Presta atenção, minha Pro, vou fazer a prova da OAB já agora em março. O que é que eu preciso fazer? Meu povo lindo, é o seguinte: em primeiro lugar, vocês precisam acertar 11 questões. Mas, Pro, eu tenho que fazer metade da prova, 40. Sim, mas eu leciono trabalho, processo do trabalho. Então, o que eu quero é que você acerte as questões 70, 71, 72, 73, 74 e 75. São 6 questões de direito material do trabalho. E também a 76, 76, 77, 78, 79 e 80. São 5 questões de direito processual do trabalho. Pro, como é que eu faço para gabaritar? Adquirir o curso, por exemplo, do CEO do Pedro Barreto, que eu leciono trabalho e processo do trabalho. E claro, meu povo lindo, o próprio top 10, eu estarei dando o top 10 no 27º exame de ordem. Só quem fez o top 10, como meu nome é Ingrid Gil Sales, gabaritou as 11 questões. A Pro acertou 11 das 11 questões. No 26º, 9 das 11 questões. No 27º, 11 das 11 questões. Você vira para mim e pergunta: manhã, e agora no 28º, você vai acertar quanto? 11. Como é que você tem certeza? Porque eu estudei a Fundação Getúlio Vargas, eu estudei a sua banca examinadora, todos os últimos exames de ordem pós-reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, com a caducidade da MP 808 de 2017 e as principais alterações legislativas no ano de 2018 e já agora no ano de 2019. Pro, quais as dicas importantes que você dá para a gente? Meu povo lindo, em primeiro lugar, você vai começar a sua prova, olhe para mim, não desgrude o olho, do final para o início. Pro, você está ficando louca amanhã. Não, senhor e não, senhora. Quem faz o que eu estou pedindo para fazer, broca na prova da OAB. Garante logo 11. Sabe qual é o problema? Você aprende trabalho e processo do trabalho comigo. Mas quando chega na hora da sua prova, e você vai lá para as últimas questões, 70, 80, você está tão cansado que o problema não é
não ter o conhecimento. O problema é o cansaço mental. Por isso que eu digo, como eu dou todo o conteúdo que pode cair, começa das questões 70 até 80. Depois você vai para a ética. E em seguida, para as questões que você possui mais similitude, como civil, processo civil, para outros penal e processo penal. O que é que você está apostando que pode ser cobrado em direito processual do trabalho? Dá aqui essa dica para a gente. Olha só, amores da minha vida, eu começo comentando com vocês, presta muita, mas muita atenção, sobre a inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova, sim. Inversão do ônus da prova. Eu estou fazendo referência ao artigo 818 da CLT. Percebam que o 818, que trata sobre a inversão do ônus da prova, em primeiro lugar, eu tenho que colocar o seguinte para vocês. Antes da reforma trabalhista, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 13.467 de 2017, acorde que entrou em vigor em 11 de novembro de 2017, a CLT aduziu o seguinte, olha, o ônus da prova incumbe, é de incumbência de quem alega. Quem alega tem que provar. E aí, na Justiça do Trabalho, quando iria se requerer a inversão do ônus da prova, se fazia uso do CPC de 73 e, com o novo CPC, passou a se fazer uso do CPC 2015. E se requeria, portanto, a inversão do ônus da prova. Meu povo lindo, percebam o que foi que aconteceu. A CLT, dessa vez, foi quem imitou o CPC 2015. E ela passou a imitar o CPC 2015 com a reforma trabalhista. De tal sorte que, presta atenção, inversão do ônus da prova. O que pode cair na minha prova? Primeiro, a quem cabe provar? E a CLT vai dizer assim, ó, continue comigo. Ao reclamante cabe provar o fato constitutivo do seu direito. Ao reclamante cabe provar fato constitutivo do seu direito. E a parte reclamada cabe provar o quê? Fato, acorda, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Você aprendeu inversão do ônus da prova aqui na CLT? É a mesma coisa no CPC. Serve até para processo civil, que só vai mudar que no processo civil, ao autor cabe provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu cabe provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Fique comigo aqui na Justiça do Trabalho e me conte uma coisa amanhã. Me dê um exemplo aí para que eu possa entender algo prático. É o seguinte. Imagine que a professora Ingrid Gil labora, tem vínculo empregatício e diz assim, olha, pelo artigo 58 da CLT, eu só deveria estar prestando aquilo que está previsto como limite constitucional para a jornada de trabalho. Ou seja, 8 horas diárias, 44 horas semanais. Artigo 58 da CLT, podendo prestar, no máximo, 2 horas extras por dia. O que acontece era que eu prestava essas horas extras e, inclusive, prestava de modo habitual, integrando, portanto, a base do meu salário. E o meu empregador, ele não pagava, ele não custeava essas horas extras com o acréscimo de, no mínimo, 50% e nem permitia a compensação, nem fazia o banco de horas, ou seja, eu laborava e não percebia quanto a essas horas extras. O que acontece? Você está alegando o fato que constitui, que dá a base para o seu direito. Logo, o ônus da prova é seu, é do reclamante. Quando a parte reclamada, ela for apresentar defesa na Justiça do Trabalho, acorda, e aqui eu já adianto, o momento da defesa na Justiça do Trabalho é na audiência. É na audiência.
Já na primeira audiência, a parte reclamada deve apresentar a sua defesa, que pode ser composta aí de contestação, mais um pedido reconvencional e uma exceção de suspeição ou de impedimento, por exemplo, do magistrado. Pois bem, olha só. Continua comigo. A parte reclamada, ao apresentar contestação nesse exemplo, ela pode alegar um fato impeditivo, modificativo ou até mesmo extintivo do direito do reclamante. Então, ela pode dizer, excelência, ó, é até verdade o que a reclamante está alegando, que ela de fato laborava 10 horas por dia, excedendo o limite constitucional, e que eu nem pagava essas horas suplementares, extras ou suplementares no mesmo, e nem fazia ou promovia a devida compensação por parte desta empregada. Só que, sabe o que acontece? Na CLT, a gente tem o artigo 11, que versa sobre prescrição, e que diz o seguinte, o reclamante, ele tem um prazo na Justiça do Trabalho para promover a sua reclamação trabalhista. Está arrepiando? Porque aqui está. Artigo 11 da CLT. Que prazo é este? 2. 2 anos para reclamar os últimos 5 anos. Você sabe qual é o problema? Eu projetei lá o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, porque você tem que projetar o último dia do AP. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, eu estou fazendo referência ao artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal de 88, que garantiu o aviso prévio de, no mínimo, 30 dias. E que com a Lei 12.506 de 2011, que entrou em vigor em 13 de outubro de 2011, trouxe a proporcionalidade do aviso prévio. Acorda, qual é a proporcionalidade do AP? A PROC já está te dando outro assunto. No mínimo, 30 dias. No máximo, 90 dias. Sendo que você vai acrescendo 3 dias por cada ano trabalhado. Eu não entendi a conta. Calma que eu te explico. Imagina que você foi contratado hoje. Qual é o período mínimo do seu AP? 30 dias. Mas hoje, eu só trabalhei um dia. Qual é o período do AP? 30 dias. Sabe por quê? É a Constituição Federal quem nos garante que o AP é de, no mínimo, 30 dias. Agora, à medida que você vai completando os anos, você completou 1 ano, você ganha mais 3 dias. Então, 30 mais 3, 33 dias. Você completou o 2º ano. Você ganhou mais 3 dias. 33 mais 3, 36 dias. Você completou o 3º ano, ganhou mais 3 dias, 39 dias. E assim você chega até o máximo de 90 dias. Por cada ano trabalhado, o empregado terá direito a um acréscimo de mais 3 dias. Tranquilo até aqui? Ok. É a nota técnica, número, para quem quiser anotar, 184 do Ministério do Trabalho e do Emprego. Nota técnica número 184 do Ministério do Trabalho e do Emprego. Essa é a interpretação mais benéfica ao empregado sobre a proporcionalidade do aviso prévio, proporcional, né? Proporcional ao tempo de serviço. Então, imagine o seguinte, mesmo com a projeção do AP, ocorrerá a prescrição bienal para a propositura da reclamação trabalhista. Amores da minha vida, a gente está falando de um OJ, a orientação jurisprudencial número 83, da seção de dissídios individuais número 1 do TST. Repete a OJ, repito, é a OJ número 83, da seção de dissídios individuais número 1 do TST, vai deixar isso de modo muito clarífico, de que deve se projetar o AP, ou seja, a partir da data em que se operou a rescisão do contrato de trabalho, você projeta o AP, no mínimo 30, no máximo 90 dias, no último dia do AP, a partir dali, no dia seguinte, subsequente, ter-se-á início do prazo prescricional bienal. Meus amores, volta para o meu exemplo.
Tudo isso para você lembrar na hora da prova que a parte reclamada pode dizer: ocorreu. Olha que lindo. Direito processual do trabalho, direito material do trabalho é tudo de bom. Ocorreu fato extintivo do direito da reclamante. Operou-se a prescrição que fulminou o próprio direito. Amores da minha vida, até aí tudo bem? Tudo bem. Se a minha prova me questionar sobre ônus da prova, de quem é o ônus da prova, ela com certeza, e é isso que eu quero que você entenda, você tem que pensar na sua prova com a cabeça do seu examinador. Você tem que entender o que a Fundação Getúlio Vargas está perquerindo de você. E prova disso é porque no 26º, no 27º exame de ordem, toda vez que a sua prova em direito material do trabalho e também em direito processual do trabalho, ela cobrou a reforma trabalhista. Ela traz duas alternativas errôneas. Mas ela traz também uma alternativa correta, mas correta antes da reforma trabalhista, e é por isso que ela está incorreta, e ela traz a totalmente correta. Aqui é correta com a reforma trabalhista. Então, meus amores, se eu sou a sua examinadora, o que eu faria? Eu perguntaria para aquele examinando da ordem que está desatento, que não conhece o novo contexto, a nova letra da lei com a reforma trabalhista do artigo 818 da CLT. O ônus da prova incumbe de que forma? Ao reclamante, repete para mim, provar fato... Gente, não estou ouvindo. Repete para mim, provar fato constitutivo do seu direito. A parte reclamada incumbe provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do reclamante. É só isso que podem me perguntar sobre inversão do ônus da prova? Não. E se eu sou a sua examinadora, eu iria para a segunda parte ali do artigo 818 da CLT. Por que minha prova para a segunda parte? Porque, amores da minha vida, a CLT fez um Ctrl+C, Ctrl+V do CPC 2015. E aí você me pergunta, em qual sentido, minha pró? Como? O CPC 2015 acaba adotando o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova. A possibilidade de se inverter o ônus da prova, objetivando-se, como diz o próprio professor Daniel Assunção, o próprio professor Didier, todos eles vão dizer, objetivando a equidade no direito processual. De tal sorte que, presta atenção, o magistrado, tanto na seara processual civil, como também o magistrado do trabalho, na seara processual trabalhista, ambos poderão inverter o ônus da prova. Inverter o ônus da prova significa que o magistrado vai atribuir o ônus da prova a quem não tinha esse ônus de provar. Mas, ele vai fazer isso quando? Ao bel querer dele? Quando ele bem entender? Nananina, não. São 3 situações. E eu quero que você memorize essas 3 situações. Não vá olhar o 818, vem comigo que a sua pró te conta. Quais são essas 3 situações nas quais o magistrado do trabalho pode inverter o ônus da prova, e isso já te serve também para processo civil. O magistrado do trabalho pode inverter o ônus da prova toda vez que a produção da prova, para aquele a quem incumbe aquela produção da prova, ela é excessivamente difícil. Ou seja, quem deveria provar, a produção daquela prova se tornou excessivamente difícil. Ou, segunda situação, a produção daquela prova é impossível, missão impossível. Ou, terceira situação, para a outra parte, que não tem nenhuma obrigação de provar, mas para ela
é mais fácil a produção da prova. Pro repete, repito. Presta atenção, acorda. Quais são as condições? Em quais hipóteses o magistrado ele pode inverter o ônus da prova? Toda vez que para aquela pessoa que deveria, para aquela parte que teria o ônus de provar, para esta parte, a produção da prova ela é, lembra da palavrinha, excessivamente difícil. Ou então, para esta parte que tem o ônus de provar, a produção da prova, ela é impossível. Ou ainda, quando para a outra parte, que não tem a obrigação de provar, mas para ela é muito mais fácil de se produzir aquela prova. Tranquilo até aqui? Beleza? Ok. Me conta uma coisa, o que mais que eu tenho que saber sobre a inversão do ônus da prova? Toda vez que o magistrado ele for inverter o ônus da prova, ele tem que conceder prazo para aquela parte que não tinha aquela condição ou aquela obrigação de provar para que ela possa produzir a prova. Portanto, se o magistrado ele inverte a prova em uma audiência, ele deve suspender aquela audiência para conceder prazo, já que houve a inversão do ônus da prova, para que a outra parte possa, sim, aquela que não tinha ônus, produzir aquela prova. Tranquilo até aqui? Beleza. De ônus da prova, se for cobrado, será isso? Certeza absoluta. E é tanto que é interessante, no 27º exame de ordem, eu brincava dizendo o seguinte, olha, ou vai cair jurisdição voluntária, e está prevista no artigo 855B da CLT, ou vai cair inversão do ônus da prova. Como já caiu a jurisdição voluntária do 855B da CLT, neste 28º exame de ordem, tem tudo, como meu nome é Ingrid Gil Salles, para cair o que, minha pró? Inversão do ônus da prova, meu povo lindo. Mas me relembra aí, o que é a jurisdição voluntária que você comentou comigo a respeito? Amores da minha vida, a jurisdição voluntária passou a ser prevista na reforma trabalhista, né, alterando a CLT, que é a Lei 13.467 de 2017, passou a dizer o seguinte, olha, toda vez que empregado e empregador, eles já possuem um mútuo acordo, um consentimento, um acordo extrajudicial a respeito das suas verbas rescisórias trabalhistas e também do pagamento da mesma. Claro que a gente tem um momento para pagamento, o artigo 477, parágrafo 6º da CLT, que é de 10 dias a contar, tem início a partir do final do contrato de trabalho do empregado, 477, parágrafo 6º, enseja até uma multa, que é a do parágrafo 8º, caso não seja obedecido este prazo de 10 dias, ok? Tá certo. Mas o que eu quero comentar com vocês é que a jurisdição voluntária, ela permitiu que se ingresse na Justiça do Trabalho não só com uma reclamação trabalhista, mas com uma petição de acordo, para que o magistrado do trabalho possa homologar ou não. Todo mundo sabe que na Justiça do Trabalho, o magistrado ele não é obrigado a homologar acordo. E aí eu me lembro que eu disse, olha, na jurisdição voluntária, ela é um procedimento especial. Por que um procedimento especial? Porque ela exige que as partes estejam representadas por advogados. E eu ainda brinquei, isso fere tudo aquilo que a gente aprende em direito processual do trabalho, que é o princípio do ius ou do jus postulante, de que toda vez que empregado e empregador estão diante ou pertinente ou frente a uma vara do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, elas não precisam estar representadas por advogados. Elas só necessitariam estar representadas por advogados perante recursos ou ações em se tratando do Tribunal Superior do Trabalho, ou mesmo em ações que não são ações tipicamente civis, em ações que não são tipicamente trabalhistas, mas que são tipicamente civis, como, por exemplo, mandado de segurança, ação cautelar, a ação de consignação em pagamento, ação
rescisória, aí sim elas precisariam estar representadas por advogado, porque não se tratam de ações tipicamente trabalhistas, e sim de ações tipicamente civis. Tranquilo até aqui, fluiu, belezinha. E eu ainda disse o seguinte, na jurisdição voluntária, o processo ele nasce extrajudicial, com uma petição de acordo, empregado assina, empregador também, ambos representados por seus causídicos, por seus procuradores, por seus advogados, sendo que não pode ser o mesmo advogado não pode ser incomum, o mesmo advogado para o empregado está atuando também pelo empregador. E essa petição de acordo será proposta perante a Justiça do Trabalho não como uma reclamação, mas como uma petição de acordo. O magistrado pode homologar ou não, pode designar audiência ou não, e para isso ele tem um prazo, e este prazo é de 15 dias. Prazo este, inclusive, que não é prorrogável, e que é contabilizado em dias úteis, por força do artigo 775 da CLT. Você sabe, desde que a reforma trabalhista ela entrou em vigor, os prazos na Justiça do Trabalho são contabilizados em dias úteis. Além disso, exclui-se o primeiro dia e inclui-se o último dia. Jurisdição voluntária vai cair? Tenho certeza que não, porque já fora cobrado no 27º exame de ordem, mas inversão do ônus da prova tem tudo para cair agora. Me conta mais. Me dá outra questão, eu te dou duas. Amores da minha vida, outro assunto, outro tema, outro tópico que eu tenho certeza que tem tudo para cair é o da exceção de incompetência territorial. Minha por que exceção de incompetência territorial? Amores, presta muita, mas muita atenção. Prestem atenção. A exceção de incompetência territorial, você sabe que ela é apresentada pela parte reclamada como matéria já de defesa. Portanto, ela era apresentada até antes da reforma trabalhista, até antes de 11 de novembro de 2017, no momento da defesa, em sede de audiência. Então, imagine, primeira coisa que você tem que entender é a competência territorial na Justiça do Trabalho se dá como? E aí, quem vai te responder isso é o artigo 651 da CLT. Presta atenção. O artigo 651 da CLT vira para você e diz: nós temos uma regra geral no direito processual do trabalho. A regra geral é que o local da prestação de serviços, via de regra geral, determina a nossa competência territorial. Não importa tudo aquilo que a sua questão possa trazer. A empregada nasceu no interior da Bahia, Capim Grosso, Bahia. O empregador possui sede em São Paulo, mas eles celebraram o contrato em Manaus, Amazonas. E a empregada prestava serviços em Brasília, Distrito Federal. Qual é o local da prestação de serviço? Qual é o local da prestação de serviço? Qual é? Brasília, Distrito Federal. Daí não importa o local de nascimento da empregada, a sede do empregador, o foro da celebração do contrato. Qual é a regra geral? O local da prestação de serviços. Isso está previsto no artigo 651 da CLT. É o caput, a gente tem mais 3 parágrafos, que são as exceções, e eu vou pedir para que vocês observem cada uma delas, parágrafo 1º, 2º e 3º. Ou seja, toda vez que o reclamante ele promove a sua reclamação trabalhista fora do juízo competente territorialmente, ele está dando ensejo à propositura de uma exceção de incompetência territorial. Opa! O juízo do trabalho competente é o juízo de
Brasília, em Brasília, por exemplo, o Distrito Federal, no local da prestação de serviços. Não dá para ser o juízo de São Paulo, não dá para ser o juízo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mas imagina que essa mesma empregada, ela se muda para Fortaleza, Ceará. E para ela, fim do contrato de trabalho, fica muito mais fácil, muito mais cômodo propor a sua reclamação trabalhista em Fortaleza, Ceará. Meus amores, ocorrendo isso, o empregador, ele tinha, antes da reforma trabalhista, que, ao ser notificado, comparecer à audiência em Fortaleza, Ceará, no momento da sua defesa, ao apresentar contestação, apresentar também uma peça de exceção de incompetência territorial. Epa! Pode parar. Excelentíssimo senhor doutor Juiz Federal do Trabalho. Data vênia, Vossa Excelência não é competente territorialmente. E arguir que ali em Fortaleza, Ceará, não era o local da prestação de serviços e que aquela empregada não estava em nenhuma das exceções dos parágrafos do artigo 651 da CLT. Por exemplo, não prestava serviços externos, não prestava serviços fora do Brasil e por aí vai. Até aí, ok? Ok. Após isso, ao reclamante, neste caso do meu exemplo, a reclamante, ela tinha um prazo para se manifestar. Ela tinha, inclusive, um prazo célere, um prazo rápido para que pudesse se manifestar, que era de 24 horas. Amores da minha vida, após isso, o juiz do trabalho iria decidir se ele era competente ou não territorialmente. O que aconteceu é o seguinte, com a reforma trabalhista, e aí eu estou fazendo referência ao artigo 800 da CLT, a exceção de incompetência territorial, ela foi deslocada. Minha pró, ela foi deslocada? Foi. Mudou-se o momento da apresentação. Porque o momento da apresentação, o cabimento para apresentar a exceção de incompetência territorial, não é mais no momento da defesa, em sede de audiência, não. Mas sim no prazo de 5 dias. Mas sim no prazo de 5 dias. 5 dias a contar do recebimento da notificação. Minha pró, então, este empregador, ele recebe a notificação, ele não precisa nem deslocar alguém, um procurador, um preposto, nada, ele apresenta, inclusive pelo próprio PJE, o sistema eletrônico, ele vai lá e apresenta a sua exceção de incompetência territorial, isso mesmo, no prazo de 5 dias, por força do artigo 775 da CLT, você já sabe, prazos são contabilizados no processo do trabalho em dias úteis. Meus amores, o magistrado do trabalho vai conceder, ele vai proferir uma decisão, suspendendo, sobrestando o processo principal, pode designar audiência ou não para oitiva de testemunhas e vai conceder um prazo para os litisconsortes, se houverem demais partes naquele processo, e também para a reclamante, para que esses possam se manifestar também no prazo de 5 dias úteis. E assim, ele poderá, juiz do trabalho, decidir se dará como incompetente relativamente. O que eu preciso relembrar para vocês, na incompetência territorial, são 2 coisas extremamente importantes. Primeira coisa, e isso é referente, é pertinente ao direito processual civil. Você aprendeu lá em teoria geral do processo, muito provavelmente quando você estava no 4º semestre da sua faculdade de Direito. Possa ser que você nem se recorde mais, porque em processo civil, olha que interessante, assuntos mais cobrados na sua prova da OAB são os assuntos que você viu lá, que você teve acesso no 4º, no 5º semestre, como oposição, chamamento ao processo,
a assistência, a denunciação, a lide, espécies de intervenção de terceiros e muitos outros. Mas aí o seu professor de processo civil vai te contar tudo isso. Amores, olha só, aqui em processo do trabalho, o que eu quero te recordar é o seguinte: quando a competência ela é relativa, significa dizer que o magistrado, ele não pode de ofício, inclusive o magistrado do trabalho, ele não pode, a ele é vedado, se declarar de ofício incompetente relativamente, porque a incompetência relativa, ela prestigia a vontade das partes. Outro ponto, outro assunto extremamente importante é que a competência territorial é uma competência relativa. Isso significa dizer que se ela não é alegada no prazo correto, no tempo, no período acertado, ela será prorrogada. Ela será convalidada. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. A competência territorial é uma competência relativa. Se ela não for alegada no prazo correto, que nesse caso para a Justiça do Trabalho é de 5 dias úteis após o recebimento da notificação pela parte reclamada, então ela vai se convalidar, ela vai se prorrogar. Então, o juízo que seria o incompetente relativamente vai passar a ser o competente. Exatamente isso que você ouviu. Diferentemente da incompetência absoluta, que se dá em razão da matéria, em razão da função, a incompetência, a alegação de falta de competência, a incompetência territorial é uma incompetência relativa. Portanto, se as partes não alegarem e não fizerem no período hábil, correto, adequado, o juízo, arrepiou, o juízo incompetente relativamente passará a ser o competente. Tranquilo até aqui? Ademais, na exceção de incompetência territorial, o que pode cair também é que o magistrado ele pode ouvir testemunhas por carta precatória, pode designar audiência ou não. A prerrogativa é do magistrado. Se recordar apenas do prazo de 5 dias, a contar do recebimento da notificação para a parte reclamada, e o mesmo prazo que também será concedido para o reclamante e para outros litisconsortes, se houverem. Tranquilo até aqui. Já verificamos em conjunto jurisdição voluntária. Já estudamos exceção de incompetência territorial. Já estudamos ônus da prova e inversão do ônus da prova. Amores da minha vida, continua comigo. A sua professora hoje está que está. Não é porque é domingo que você vai ficar aí dormindo no ponto. PB preparou isso de modo especial para vocês, essa semana inteira, só para vocês gabaritarem toda a sua prova da OAB. Ele disse assim: Ingrid Gil, manhã, domingo é encerramento. Broque lá, deixa estar comigo. Amores da minha vida, presta atenção, não sai daí, não pisca o olho, ó. Fica aqui, fica comigo, fica, porque eu quero tratar agora de outro assunto extremamente importante. Você já sabe que no 26º exame de ordem fora cobrado o conteúdo da arbitragem no contrato individual do trabalho. E eu sempre brinquei assim, ó, ou vão cobrar a arbitragem, ou vão cobrar a presunção da gratuidade da justiça. Como já se cobrou a arbitragem, tem tudo agora para ser cobrado a presunção da gratuidade da justiça. Por partes, manhã, respira. Vem comigo. Quero te relembrar a arbitragem. Amores da minha vida, a arbitragem, ela sempre foi possível, ela sempre foi concebida no direito do trabalho, no direito processual do trabalho. Sim, 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 sim. A arbitragem, ela é regida por uma lei própria, a lei número 9.307 de 96.
Pro, repito, é a lei número 9.307 de 1996. Pois bem, e olha só que interessante, que bacana. Antes da reforma trabalhista, apesar de toda a discussão doutrinária, o que se tinha era que a arbitragem ela era plenamente possível em sede de direito coletivo, quando havia ali instaurado um dissídio coletivo, porque as categorias não conseguiram formalizar um acordo coletivo de trabalho ou mesmo uma convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, não tem mais discussão de que a arbitragem ela pode sim ser aplicada no contrato individual do trabalho. Ou seja, numa relação empregado-empregador. Quando a gente está falando de direito coletivo, nós estamos tratando de representação de categoria. Acorda, meu povo! Acordo coletivo de trabalho. Sindicato dos empregados versus uma ou mais empresas. Convenção coletiva do trabalho. Sindicato dos empregados versus sindicato dos empregadores ou sindicatos dos empregadores. Pois bem, aí nós passamos até o artigo 507A da CLT. Olha o A de acréscimo. Reforma trabalhista batendo na sua porta. E aí você não vai para a doutrina, nós não temos jurisprudência formalizada ainda. No âmbito dos tribunais regionais do trabalho, pouquíssima começa a se formar agora, e no TST nem deu tempo. Nem deu tempo dos nossos processos, por meio dos nossos recursos, por meio das ações de competência originária, serem julgadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, seus 27 ministros. Então, presta muita atenção, porque o 507A passou a dizer, olha, a arbitragem, ela é plenamente possível no contrato individual do trabalho. Mas para isso tem requisitos. E eu disse, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair o quê, minha pró? Quais são os requisitos? Pró, quais são os requisitos? Primeiro, tem que ter a anuência do empregado. Porque a arbitragem no contrato individual do trabalho, ou o empregado requer do empregador, ou então ele vai anuir, ele vai concordar. Além disso, tem que ser por escrito, ó, é regra especial, não vale de boca. Tudo que é regra especial no direito do trabalho e também no direito processual do trabalho tem que ser por escrito, é regra especial. Foge da regra geral. Ser por escrito, a gente está tratando da cláusula compromissória de arbitragem. Tem que constar por escrito que ocorrendo qualquer divergência, que ocorrendo qualquer conflito entre empregado e empregador, essa divergência, este conflito, será resolvido por meio da arbitragem, que é regida pela Lei 9.307 de 1996, renunciando-se, portanto, ao poderio da jurisdição estatal, do Poder Judiciário trabalhista. Este é o segundo requisito. Primeiro, empregado anuir. Segundo, constar por escrito. Minha pró, e qual o terceiro requisito? E eu falei, vai cair, vai cair, vai cair. O terceiro requisito é que o empregado ele tem que ganhar pelo menos 2 vezes o equivalente ao teto do regime geral de previdência social, ou seja, 2 vezes pertinente ao limite máximo que é pago como benefício da previdência social. À época, R$ 5.537,37. Está dando ali 11 mil e pouquinho, quase 12 mil reais. Meu povo, quem é nos tempos de hoje no Brasil, vamos ser sinceros, honestidade, que ganha quase 12 mil reais anotadinho na sua carteira de trabalho e previdência social? Ou seja, com a reforma trabalhista, a arbitragem no contrato individual do trabalho foi plenamente regulamentado, legislado, mas de difícil aplicabilidade, sendo totalmente aqui honesta com vocês. Mas, pois bem, a arbitragem ela já fora cobrada? Já sim. A gente passa a conversar agora sobre a gratuidade da justiça com a sua presunção.
Na Justiça do Trabalho, a gente pode presumir a gratuidade? Pode sim. Nós estamos conversando sobre o artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Pró repete o artigo, repito. Mãe e painho, toma nota, vai cair na sua prova, como meu nome é Ingrid Gil Salles, e você vai lembrar de mim, da minha voz. E ainda vai mandar mensagem para mim no Instagram. Artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Perceba que, antes da reforma trabalhista, o próprio parágrafo 3º diz assim, olha, presume-se a gratuidade para quem percebe até duas vezes o valor do salário mínimo. Até 2 vezes o valor do salário mínimo. Ou seja, tem que ser algo até o dobro do valor do salário mínimo. Tá certo? Tá. Vem a reforma trabalhista, esta regra do artigo 790, parágrafo 3º, esta regra, ela é alterada. E o que passa a ser tratado como presunção de gratuidade, não é o artigo 790, parágrafo 3º, não é o fato do empregado perceber até 2 vezes o valor do salário mínimo, mas sim ele perceber, olha para mim, até 40%. A sua prova vai dizer assim, até 50%. Você percebeu? É até 50%? É até 40% do teto do regime geral de previdência social. Ou seja, do limite máximo de benefício previdenciário que é pago no Brasil. A sua prova vai dizer que é até 40% pertinente ao último salário contratual do empregado. Até 40% pertinente ao salário mínimo. É até 40% do teto do regime geral de previdência social. Fluiu, meu povo. O magistrado do trabalho pode de ofício conceder a gratuidade? Pode, não tem nenhum problema. Ele pode conceder de ofício, ele pode conceder a qualquer tempo e também pode ser revogado a qualquer tempo. Trata-se de uma microempresa, de uma empresa de pequeno porte, ou mesmo de uma pessoa que percebe altos valores, mas que, inclusive, está praticamente em estado de insolvência civil, porque ela consegue gastar mais do que o que ela ganha. Ela terá direito à gratuidade da justiça, sim. Em tese, regra geral, é de que, fazendo a prova da sua situação financeira, ela consiga o direito à gratuidade da justiça, que também encontra guarida no artigo 98, 99 e seguintes do Código de Processo Civil. O que eu estou falando no artigo 790, parágrafo 3º, é da gratuidade da justiça, quando ela é presumida, quando se presume a mesma. Amores da minha vida, outra situação aqui rapidinha que eu quero quebrar com vocês, acaba sendo até um paradigma, é um conceito que vocês possam informar. Pensar em justiça do trabalho para vocês é assim, ó, reclamação trabalhista. Empregado versus empregador, reclamação trabalhista. Meu povo, pelo amor de Deus, sabe? Vocês devem se recordar do artigo 112, 114 da Constituição Federal de 88, presta atenção, não é da CLT, é da Constituição Federal de 88, em especial o inciso 4 do artigo 114. A Justiça do Trabalho, com a emenda constitucional número 45 de 2004, teve a sua competência material alargada. Isso quer dizer que na Justiça do Trabalho você tem julgamento sobre mandados de segurança, habeas data, habeas corpus, ação de consignação em pagamento, ação cautelar, ação monitória, ação rescisória. Não se atenham a apenas, única e exclusivamente, a reclamação trabalhista. É válido ressaltar que a gente também tem a regra do artigo 112 da Constituição Federal de 88. Em qual sentido? Toda vez em que no local da prestação de serviços, você já aprendeu comigo, é a regra geral para determinar a competência territorial, faltar, não existir a Justiça do Trabalho, que é uma justiça federal
especializada, que de cunho constitucional, prevista ali no artigo 92 da Constituição Federal de 88, que integra o Poder Judiciário. Aquela lide trabalhista, ela poderá ser julgada por um juiz de direito. Pode ser julgada por um juiz de direito, aquela reclamação trabalhista? Pode. Se naquele local de prestação de serviços não existe uma jurisdição especializada do trabalho, ou mesmo aquela localidade não integra uma outra região especializada do trabalho, não possui uma vara do trabalho que abarca aquele município. E aí o juiz de direito ele vai julgar, mas lembra sempre, ele está aqui na seara trabalhista, ele vai julgar tendo por base a CLT, ele vai julgar tendo por base a legislação trabalhista. E, portanto, o recurso cabível não será recurso de apelação, porque a gente está diante de um juiz de direito. O prazo não será de 15 dias úteis, recurso de apelação, CPC 2015, artigo 1009? Não. Vai ser um juiz de direito, mas exercendo a competência, o poder jurisdicional. Ó, que lindo, ó. O poder de dizer o direito no caso concreto, como se juiz do trabalho fosse. Portanto, o recurso cabível, artigo 895 da CLT. E aí, no 895, vocês vão lembrar, é o recurso ordinário, cujo prazo aqui é de 8 dias úteis por força do artigo 775 da CLT, e o juízo do mérito, aquele que deverá julgar o recurso no mérito, deverá ser o Tribunal Regional do Trabalho competente, e não o Tribunal de Justiça. Fluiu, meu povo? Olha só, em tão pouquinho tempo, quanta coisa a gente conseguiu estudar, quanta coisa nós conseguimos aqui verificar em conjunto. O que eu quero conversar com vocês é o seguinte, olha só, para quem ainda não teve lá acesso ao meu Instagram, ao meu Facebook, ao meu Periscope, ao meu site, não deixa de acessar, ok? Para quem quiser também adquirir, é válido adquirir, vale a pena comprar, sim, os e-books da aprovação, eu chamo de e-book da aprovação, né? Ó, fazendo propaganda. É o e-book da aprovação de direito material do trabalho e também de direito processual do trabalho. Então, vai lá, compra, é algo rápido, acessível, e que eu fiz isso justamente para aqueles que precisam estudar tantas disciplinas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ética também, e tantos outros, ok? Vale a pena. Eu quero, nesse momento final, deixar aqui, já que a gente está encerrando esta semana top do Portal F3, que o PB preparou, com professores extraordinários, como professora Belinha, professora Isabela Leal, Direito Penal, Processual Penal, professor Rafael Barreto, professor Pedro Barreto, a Claudinha, de Direito Administrativo. Beijo, Claudinha, para todos os professores que estiveram aqui. Eu quero deixar uma mensagem para vocês. Porque eu acredito assim, olha, o conhecimento você pode ter comigo, você pode ter com outros professores, você pode obter no e-book da aprovação, no livro, assistindo outros vídeos. Mas a principal mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês no final é de que vocês podem conseguir. E eu sou a prova viva e efetiva disso. Eu fiz a universidade particular, a Universidade Católica, aqui em Salvador. Isso eu ingressei na faculdade aos 16 anos. Comecei muito novinha. O curso era à noite, porque eu tinha que estagiar. Desde aquela época, eu já possuía 2 estágios, bolsa de iniciação científica para conseguir pagar a faculdade, aquela dificuldade financeira. Então, eu quero conversar com você, aquela pessoa que se esforça, que acredita nos seus sonhos, nos seus objetivos, mas que às vezes até está desanimado, porque já tentou a prova da OAB mais de uma vez, 3, 4, 5, e ainda não obteve êxito.
ou para você que vai fazer a sua prova pela primeira vez, mas que está tão ansioso, sabe, aquela agonia, aquela pressão, a família, o marido, o esposo, o filho, quem está pagando o curso. Para você também que não teve acesso ao livro, eu passei a faculdade toda, praticamente sem comprar livros, vivendo de xerox da biblioteca. Para vocês terem ideia, eu escolhia 2 dias na faculdade, no qual eu poderia faltar, porque o professor não fazia a lista de chamada, a presença, porque eu não tinha condições de pagar o valor pertinente ao transporte, ao vale transporte, né, mesmo na condição de estudante. E dizer que se eu conseguir, e eu não sou melhor do que você, ninguém é melhor do que você, são apenas histórias de vidas distintas que você também pode conseguir. E hoje, graças a Deus, eu já sou aprovada em 3 concursos públicos na seara de cartório, no Espírito Santo, no Piauí, no Mato Grosso. Estou indo agora para o 4º concurso em Ceará, e eu estou compartilhando, dividindo um pouquinho da minha história, daquela pessoa que só foi ter carro depois de formada, daquela pessoa que ia para a faculdade, passava o dia todo transpirada, suada, que a maquiagem derretia, que chovia e ficava com o pé encharcado à noite. Então, assim, diante de toda aquela situação, mas que você pense que dificuldades, meu povo lindo, olhe para mim, olhe, dificuldades, todos nós passaremos. Isso é normal, faz parte da vida. Mas a beleza da vida é você olhar para trás e dizer assim, ó, eu venci. Isso não tem preço. Já dizia até uma velha propaganda. Isso não tem preço. Por que minha pró não tem preço? Porque você saber que você está ali atuando como advogado, você conseguiu uma decisão favorável para o seu cliente, ou até você não conseguiu aquela decisão que você esperava, mas você vai recorrer, vai fazer uma sustentação oral no tribunal, vai colocar aquela capa preta, chega a dar um tilingo-dingo. Isso não tem preço. Ou até mesmo passar no exame de ordem, fazer o seu concurso público. Eu quero que você coloque na sua cabeça que você já concluiu ou está para concluir um curso de direito. Você apresentou, muitos exigem isso, agora é obrigatório, uma monografia, um trabalho de conclusão do curso. Regra geral, são 5 anos, uns fizeram em mais, outros em menos. Você já é vitorioso porque você já tem um nível superior, porque você já é bacharel em direito. Não deixe que ninguém, não permita que ninguém, por mais que essa pessoa possua um valor sentimental para você, possa te dizer o contrário. Você já é vitorioso. Tudo o que você quiser, você pode conseguir. E isso, claro, além de ter fé, mas depende de você. Você tem que acreditar que você pode conseguir. Aproveita esse período que a gente já está assim pertinho das provas. Treina questões, meu povo. Faz toda a diferença treinar as questões passadas. Busca lá o 25º, o 26º, o 27º exames da ordem. Foram exames nos quais a reforma trabalhista ela já fora cobrada. Responde das questões 70 até 80, responde constitucional, responde ética. E olha só, se você sendo aprovado, que você vai ser, eu acredito nisso, eu particularmente eu tenho fé em Deus para isso, vem fazer segunda fase do trabalho comigo. Eu já deixo aqui o convite para vocês. Vem fazer segunda fase de direito do trabalho comigo. A gente tem um curso online, também aqui presencial em Salvador. Tem uma monitora também que é excepcional. Nós tivemos 80% de aprovação no 26º exame de ordem. No 27º estamos aguardando os resultados, mas esperando um percentual muito maior do que isso. É interessante porque o pessoal costuma dizer o seguinte, com a reforma trabalhista ficou muito mais difícil. Isso não é verdade. Com a reforma trabalhista, vamos ser sinceros e honestos, para o empregado ficou sim mais complicado. Para o empregador não, porque houve a flexibilização das condições das normas de trabalho. E para o examinando da ordem, para o concursando, também ficou mais fácil. Porque agora, neste momento, neste período, é letra da lei. É você se ater à letra da lei. Não é doutrina A, não é doutrina B, não é Godinho, não é Carlos Henrique Bezerra Leite, não é professor Renato Saraiva, não é professora Ingrid, não. Agora é letra da lei. Eu te espero, tá? Quando você for aprovado, você vai ser. Manda mensagem para mim. Beijos para vocês.